SCC 10 e SCC SBT Santa Catarina, conversando com os candidatos a vice-governador do estado. Hoje, nós vamos ter as impressões de Udo Deller, do MDB, que é o vice do governador Carlos Moisés da Silva, candidato à reeleição. Começo lhe saudando, obrigado pela presença, e pergunto, o senhor foi 2 vezes prefeito de Joinville, é um empresário de sucesso, se encantou com a vida política ou esse é só mais um passo depois de ter administrado Joinville? Roberto, é um grande prazer estar aqui consigo e poder falar com os seus telespectadores. Decidi participar desse processo político porque percebi que o governador Carlos Moisés, ele focou aquilo que é importante no dia a dia e que devem ser as missões importantes do Estado, que é a saúde e segurança e a infraestrutura. Isso nos levou, então, a aceitar esse convite e temos esse convencimento que, com a austeridade que o governo vem praticando no dia a dia, o Estado de Santa Catarina, que no início desse governo estava com uma situação econômica muito complicada, com alguns embaraços difíceis de resolver, eles foram equacionados, os contratos puderam ser revistos e acabou sobrando dinheiro que foi para a ponta. E essa é a nossa tese, a tese municipalista. Ajuda o fato de ser uma chapa onde tem um homem experimentado, não só como empresário, mas como político, que é o senhor, mas que também entra na política depois. E Carlos Moisés, circunstancialmente, em 2018, um coronel reformado do Corpo de Bombeiros Militar, um professor universitário, que assumiu. Ajuda a composição de vocês terem uma outra visão sobre política? Eu acho que existe uma sintonia entre o governador Carlos Moisés e a minha pessoa. Refleti bastante antes de aceitar esse convite e percebi que aquilo que nós buscamos em Joinville e que funcionou em 2 mandatos, mas é o que o governo do Estado vem praticando. Isso, então, nos animou a fazer com que o municipalismo ele acabe avançando ainda mais. O senhor é do MDB, um partido que, quando está calmo, está em convulsão. A gente pode fazer uma analogia nesse sentido. Mas eu lhe pergunto, o MDB está pacificado depois da convenção? Está assumindo a candidatura de Carlos Moisés e Udo Deller? Isso acabou acontecendo, naturalmente, como você bem mencionou, Roberto, o MDB é um partido que ele convive com todas as alas, de direita, de esquerda, de centro, assim por diante, mas é um partido aguerrido. Quando ele vai para a rua, ele tanto assim que ocupa 99 prefeituras no estado, ou seja, 1/3 dos municípios catarinenses são governados pelo MDB. E o MDB se pacificou. Naturalmente, o governador Carlos Moisés, ele foi muito hábil, conversou com a nossa bancada, e a bancada percebeu, e o governador teve o mesmo entendimento, de fazer com que os recursos chegassem ao município, para que o prefeito pudesse decidir, para que o eleitor pudesse decidir. E isso acabou sendo exitoso. Da mesma forma, os prefeitos, percebendo essa busca do governo, acabaram aderindo formalmente a essa candidatura. Tanto assim que hoje, cerca de 190 prefeitos dos 295 estão compromissados com a reeleição. Então, e dos prefeitos do MDB, mais de 80. Isso significa que o MDB ele está unido. Naturalmente, tivemos a questão de uma convenção, onde se decidiu pela candidatura própria ou pela coligação, e foi uma eleição confortável. Todos os convencionais apareceram. Nessas décadas de militância no MDB, pela vez primeira, percebi essa adesão, e o resultado ele mostrou isso que o partido está pacificado, unido, e vai ajudar a reeleger o governador Carlos Moisés. Hoje o senhor diria que um dos grandes gargalos do governo, da gestão em Santa Catarina, é mesmo melhorar a infraestrutura, pelo menos o transporte de riquezas nas rodovias, portos e até se pensar finalmente em ferrovias? É exatamente isso. No início do governo, Carlos Moisés, ainda como prefeito,
estive reunido com o governador, onde ele mencionava que a ação primeira seria de investir em infraestrutura para melhorar a mobilidade, mas que trouxesse retorno para o Estado. Me pareceu uma decisão muito acertada. Posso citar um caso que aconteceu em Joinville, que é a maior concentração urbana do Estado, que não tinham acesso ao distrito industrial, ou seja, tínhamos dificuldade de receber a matéria-prima e exportar a manufatura. Hoje está ali o acesso duplicado, um investimento importante que aconteceu e que estava sendo reclamado há décadas, e isso aconteceu pelo Estado inteiro, né? Então, essa decisão foi acertadíssima, e tudo passa por ali. A questão da ferrovia, sem dúvida nenhuma, é uma solução de médio e longo prazo, ela começa a ser investigada agora, mas tudo que se encaminhou para resolver o problema rodoviário está em curso. Tanto assim que o único estado da federação que aportou dinheiros ao governo central foi Santa Catarina. Santa Catarina contribuiu com 460 milhões de reais para que as nossas BRs pudessem caminhar. E isso também acordou o governo central e essas obras passam a acelerar a partir de agora. E o desafio na saúde? O senhor, caso eleito, que tipo de abordagem vai ter? Até porque o senhor também teve questões que obrigatoriamente equacionou em Joinville com a questão da rede hospitalar. Aí nós tivemos, naturalmente, um resultado altamente positivo. O governador teve a habilidade de prevenir o lockdown. Os demais estados passaram por esse incômodo, e Santa Catarina passou lá. A indústria em Santa Catarina, e ela não parou. Da mesma forma, os serviços. E, de outro lado, houve um esforço muito grande para que a saúde pudesse atender adequadamente a pandemia. As UTIs puderam ser ampliadas, e isso permitiu com que Santa Catarina mostrasse o menor índice de mortalidade do país. Mas é preciso investir ainda mais na saúde. Mas o direcionamento é esse. E o que o governador também busca agora, nós estamos afinados nesse sentido, é de humanizar esse atendimento. Uhum. Essa questão da humanização do atendimento já gerou diversos conflitos, discursos que o governo não planeja, que o governo foi hábil na questão do ataque à pandemia, mas que não manteve esta posição. Eu lhe pergunto, ainda é viável o Estado ter uma rede pública hospitalar, quando poderia fazer com os municípios ou até com entidades privadas um funcionamento até melhor? É isso que deve acontecer, não? Aumentar a densidade do Estado no atendimento médico hospitalar nem sempre é a melhor solução. Claro, existem instituições que funcionam bem, mas a rede privada está aí. Só para citar o exemplo das Santas Casas, que hoje passam por uma grande dificuldade, por equívoco na remuneração do SUS, hoje já estão sendo socorridas pelo governo do Estado. Vou citar aqui um exemplo recente que aconteceu em Joinville. Hoje nós temos ali o Hospital São José, que é um hospital municipal. Na verdade, o atendimento ele é regional. A população de Joinville está em torno de 600 mil habitantes, mas o hospital atende uma população de 1.500.000 pessoas, portanto, é um hospital regional, e, em dado momento, faltaram recursos. E com dificuldade de fechar suas contas ainda este ano. O governador percebeu essa dificuldade, aportou os recursos e resolveu o problema do Hospital São José, e o atendimento continua de forma qualitativa. E isso se espalha pelo Estado inteiro. O senhor sempre foi um defensor da qualificação da mão de obra. Como empresário, o governo não tem que avançar nessa área, porque há educação formal, mas não tem que também virar um pouco a chave para o ensino técnico profissionalizante? Roberta Binsi, conversei demoradamente com o governador sobre isso. Isso é um dos compromissos desse próximo mandato, de se investir na qualificação, inclusive, do ensino técnico. E por quê? Em Santa Catarina, nós não temos o desemprego, mas isso por si só não resolve o problema. Acontece que nós estamos, num espaço curtíssimo de tempo, agregando valor à manufatura. E sem a qualificação,
nós temos os postos de trabalho disponíveis sem o trabalhador qualificado. Então, nesse sentido, investimentos importantes acontecerão. Na linha da informática, na linha do desenvolvimento de programas, enfim, na chamada tecnologia da informação, há um projeto específico por parte desse futuro governo, caso eleito? Exatamente. E nesse particular, o governo do Estado avançou bem. A transformação digital hoje é uma realidade. Não há como evitar incorporar isso ao dia a dia do Estado. Tanto assim que os licenciamentos em todas as áreas, inclusive no interesse comercial, na questão ambiental, ela tem nos surpreendido. Isso significa um avanço muito importante. O Estado, isso hoje dispõe de informações valiosas, o Estado ficou transparente, tanto assim que não se houve de descuidos no dia a dia da gestão do Estado. Isso é uma forma até curiosa nesse momento de eleição, isso deveria estar aparecendo, mas não aparece, porque o Estado dispõe de informação, de uma informação boa e segura e que está disponível para quem procurar informação. O senhor já citou isso algumas vezes, mas, de forma pejorativa, os adversários do governador chamam os repasses aos municípios, o Plano 1000, de PIX. E o senhor foi um incentivador para que pegasse essa imagem do PIX do lado positivo. É o futuro mesmo, esse municipalismo direto, que é o governo distribuindo recursos? Sem dúvida nenhuma, tem esse convencimento. Quando essa questão foi levantada de forma pejorativa, disse o governador, e eu fiz até, no momento público, estávamos reunidos com 150 prefeitos aqui em São José, dizendo, eu quero cumprimentar o nosso governador do PIX. Né? Pessoalmente, fui vacinado 4 vezes, né? Tomei 4 PIX, passei pela Covid, não é isso? Mas também tem aí o PIX da transparência, o PIX da competência, o PIX da austeridade, não é isso? Essa é a nossa busca. Então, é o governador do PIX, ou seja, essa é uma política acertada. O intermediário desapareceu. E ela é suprapartidária. Todos os municípios do Estado foram atendidos pelo governo. Isso não é comum. Qual é o papel que o senhor, junto com o candidato Carlos Moisés da Silva, desenvolveram, ou pelo menos já desenharam, sobre a sua participação no governo? O senhor vai ter alguma atividade executiva ou vai cumprir a liturgia de ser o vice que substituirá o governador na eventualidade? Não, isso ficou muito claro. Como governador, hesitei no início em aceitar o convite, refleti muito sobre isso, procurei conhecer o governador mais de perto. É um homem simples, é um homem íntegro, e o que ele busca é o que nós também entendemos como a solução para o Estado, fazer com que a gente possa distribuir melhor essa renda. Mas um Estado com pleno emprego, ele tem facilidade para que isso aconteça, esse lado bom. E, claro, vamos ficar um pouco distante das questões operacionais, mas a área da saúde, da segurança, da educação e, sobretudo, da infraestrutura, aí vamos estar juntos no dia a dia. Agrega muito ao projeto de governo, ao projeto dessa campanha, o fato do senhor ter 2 administrações exitosas em Joinville? Sem dúvida, essa experiência que nós tivemos em Joinville foi boa. Só para mencionar aqui, Roberto, quando assumimos a prefeitura, nós tínhamos lá um passivo de 300 milhões, que não tinha como ser equacionado. Chamamos os nossos credores e dissemos, olha, vamos fazer uma inovação da dívida, eu vou pagar essa dívida em 4 anos. Não é isso? Naturalmente, eles resistiram um pouco, mas passaram-se 2 ou 3 semanas, aqueceram. Aqueles que eram credores de valores menores, lá de R$100 mil, paguei na hora. O maior credor levou 4 anos para receber o seu crédito. E, em 4 anos, zeramos esse passivo e deixamos o governo no segundo mandato com um recurso de R$1 bilhão. Né? E a austeridade nos ajudou a alcançar essa meta. Udo Deller, candidato a vice de Carlos Moisés da Silva na campanha eleitoral, ele que é do MDB. Muito obrigado pela sua presença. Sucesso aí na campanha. Muito obrigado, agradeço por essa oportunidade de falar com os seus telespectadores. E nós aqui do SCC10 continuamos com esta busca de informação dos candidatos a vice-governador aqui no Direto ao Voto. Um grande abraço e até a próxima.